Muito obrigada por terem vindo hoje aqui a mais uma das nossas propostas e nossas conferências desta feita aqui neste hotel, para ser um bocadinho mais cómodo que na nossa sede, dado que está muito calor e, como sabem, nós não temos ar-condicionado e, portanto, levaria a que este fim de tarde fosse um bocadinho mais doloroso para todos nós. E nessa perspectiva, hoje viemos aqui, mesmo em frente, à nossa sede, para receber uma pessoa que fez o favor de vir desde o Porto até Cascais para dar um contributo e fazer uma conferência sobre os velhos defeitos e os novos desafios e o papel dos independentes nesta mudança de paradigma. Penso que o Sr. Professor Paulo Teixeira de Moraes dispensa quaisquer apresentações, é subejamente conhecido de todos por ser um arauto que em todos os mídias tem vindo tendo a coragem de denunciar quer corrupção que tem afetado as autarquias em geral e o poder político nacional e a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, e nesse sentido estamos todos nós aqui muito agradecidos por termos esta oportunidade e damos as boas-vindas ao Sr. Professor e espero que as palavras que ele nos tenha para dizer e o debate que venha a suscitar sobre questões tão candentes como aquelas que a experiência e a sabedoria que tem o Sr. Professor Paulo Teixeira de Moraes nos pode, no fundo, ajudar a encarar com esperança um futuro melhor e uma possibilidade de mudança e de revolução interior e exterior que se adivinha nesta mudança de século, nesta mudança de milénio, nesta mudança de paradigma e de valores. Muito obrigada a todos e muito obrigada, Sr. Professor. Doutora, muito obrigado, muito boa tarde a todos. Agradeço muito o seu convite e agradeço não apenas formalmente, agradeço de facto, sinceramente, porque tenho todo o prazer em estar aqui a falar de um assunto que muito me preocupa, em particular no momento em que estamos, em vésperas de eleições autárquicas, sendo que tenho o prazer de falar deste assunto, mas as novidades que trago normalmente são más, porque obviamente que a situação em que todos vivemos não se poderia alicerçar em boas novidades. Por isso peço-lhes desculpa, até pela violência de algumas informações que lhes trago, mas eu julgo que o mais importante de tudo é nós conhecermos bem a realidade em que nos movimentamos, porque só assim conseguiremos começar, só conhecendo bem as causas da doença, poderemos começar a pensar na terapêutica. Eu hoje vou falar, de facto, muito de corrupção no poder local, é esse o tema que me proponho tratar, e vou falar deste assunto a 20 dias, ou 22 dias, de um momento que pode ser marcante na vida portuguesa, que são as eleições autárquicas. A existência, por um lado, estas são, na minha opinião, as eleições autárquicas mais importantes do regime, desde 25 de Abril, tirando eventualmente as primeiras, que tiveram a característica de ser as primeiras. Mas, feita essa exceção às primeiras, em 76, eu julgo que estas serão claramente as mais importantes por duas ordens de razões. Em primeiro lugar, porque são as primeiras eleições que vão ter lugar em Portugal no momento em que os portugueses se aperceberam já de facto das consequências da crise e do facto também de que se encontram aparentemente num beco sem saída. Depois, por uma outra ordem de razão, já mais política, que tem a ver com o facto da grande renovação que vai haver no poder autárquico em Portugal. Mais de 150 presidentes de Câmara terão deixado de o ser por via da Lei de Limitação de Mandatos, o que quer dizer que vai haver, de facto, uma mudança, pelo menos aparente. O grande objetivo seria que essa mudança aparente e essa mudança de caras correspondesse não apenas uma mudança de cadeiras, mas houvesse de facto uma mudança de práticas e uma mudança da forma
de funcionar do poder local, que é, no meu ponto de vista, talvez o maior cancro da nossa democracia e foi, talvez, a maior razão, embora este é um campeonato difícil de identificar a maior, que nos trouxe à crise em que nos encontramos. Os movimentos independentes, ou os candidatos independentes, dito de outra forma, têm aqui também um papel importante, porque, não obstante os média não darem disso nota, hoje mais de 10% dos candidatos às autárquicas são independentes. De facto, é um movimento significativo que se sente por todo o país, desde aqui da área metropolitana de Lisboa até à mais pequena freguesia em Trás-os-Montes. Há, de facto, um movimento de independentes como nunca tinha havido, o que é também um sintoma de que a sociedade está a mexer. E, naturalmente, que os independentes podem ter aqui um papel fundamental se de facto tiverem uma votação significativa em termos nacionais, porque isso é um sintoma de refrescamento da própria democracia. Ser candidato independente hoje é uma tarefa árdua, como a doutora sabe, e como sabem todos aqueles que se dedicaram a essa tarefa democrática, por várias ordens de razão. Desde logo porque tem de recolher assinaturas, desde logo porque tem o problema da utilização ou não do logotipo, que em todas as comarcas tem vindo a ser um problema. Desde logo porque, como penso que todos sabem, os partidos não pagam IVA nas suas despesas e os independentes pagam IVA nas suas despesas, o que quer dizer que são exatamente aqueles que têm menos recursos que acabam por ter mais custos, o que é obviamente um contrassenso, mas estas questões, no meu ponto de vista, acabam por ser muito, muito menores se consideradas com outro aspecto que tem a ver com a verdadeira lavagem de cérebro que os partidos com representação parlamentar fazem em vésperas de eleição e até em vésperas de campanha eleitoral, através do meio de comunicação hoje por excelência, que é a televisão. Todas as noites, não sei se já tinham refletido sobre isso, mas os candidatos autárquicos do PS, do PSD, do CDS, do Bloco e do PC têm alguém nas televisões a fazer campanha por eles, porque têm os comentadores de serviço das várias áreas que estão ali em permanência a lavar o cérebro às pessoas e a fazer campanha pelos seus próprios candidatos, o que é claramente ilegal. A lei eleitoral autárquica diz que, a partir do momento da convocação das eleições, nem sequer é na campanha eleitoral, a partir do momento da convocação de eleições, tem que haver equidade no acesso ao eleitorado por parte dos candidatos. Ora, que equidade existe em Portugal quando um candidato do Partido Socialista em Vila Nova de Foscoa ou do Partido Social Democrata em Viana do Castelo tem todos os dias na televisão alguém a defender a sua candidatura? Porque os comentadores de serviço que são destes partidos, como sabem, ou formalmente ou expressamente ou implicitamente, diariamente estão a fazer campanha pelos seus candidatos, quer o tema em discussão seja autárquicas, e aí a campanha é explícita, expressa, quer o tema seja outro qualquer, porque na medida em que há sempre uma interconexão de interpretação, se quiserem, entre os resultados nacionais e os resultados das eleições locais e a política nacional, mesmo quando se fala de política nacional, está-se a tentar influenciar as eleições autárquicas. Aliás, não é por acaso que os líderes partidários que andam, digamos, em digressão pelo país, andam a fazer o quê? Campanha aos seus candidatos. Ao fazerem campanha aos seus candidatos, se o fizerem de facto, estão no fundo a violar a própria lei eleitoral e a lei eleitoral autárquica. E por isso, hoje desenvolver uma candidatura autárquica independente tem, para além de muito mais mérito que qualquer outra candidatura, tem este sacrifício que é, no fundo, entrar numa corrida com 3 ou 4 voltas de avanço, quando a corrida poucas mais voltas tem do que essas. E por isso, enfim, desejo-lhe muito uma campanha alegre, para usar uma expressão conhecida, e muitas felicidades neste percurso. Quanto ao tema que me propus tratar, os velhos defeitos e os novos desafios. É claro que os velhos defeitos e os novos desafios são realidades que estão obviamente conexas. Mas os velhos defeitos do poder autárquico são inúmeros, mas eu vou falar daqueles que mais me preocupam sob o ponto de vista da sua relevância e do seu impacto na vida nacional. E selecionei 2. Enfim, poderia trazer aqui uma lista de 5 ou 6 defeitos graves, mas aqueles que têm, no meu ponto de vista, mais relevância social e económica, e os que têm relevância económica têm tudo a ver com a crise, já lá iremos, são de 2 tipos. São a questão da estrutura de recursos humanos e são o funcionamento do urbanismo dos municípios. Verdadeiramente, a parte de gestão de recursos humanos nas câmaras e o urbanismo tiveram 2 consequências terríveis
algumas quase irreversíveis na sociedade portuguesa. A primeira questão, a questão dos recursos humanos, que quando se fala de câmaras normalmente quer dizer voz, aquela realidade que já toda a gente tem ouvido falar. De facto, da maior Câmara de Portugal, com o maior número de eleitores, à mais pequena, a estrutura de recursos humanos é completamente descompensada. Nos grandes municípios, invariavelmente o que tem vindo a acontecer é que a obtenção de empregos, estou a falar, enfim, dos últimos 20 anos, é esse o horizonte temporal da minha análise, tem sido sempre esta. Quem se inscreve nas juventudes partidárias acaba mais dia menos dia por ter um emprego. Nada disso tem a ver com as suas competências, portanto não tem a ver com o currículo, não tem a ver com a proficiência na execução das suas tarefas, não tem a ver com a vontade de trabalhar, não tem a ver com rigorosamente nada, tem a ver com a lógica partidária. E ainda por cima, a forma como as pessoas são colocadas nas câmaras ou nas empresas municipais só tem a ver com a sua atividade partidária. Ou seja, não são diretores, chefes ou trabalhadores de recolha de resíduos em função de competência de coisa nenhuma. Invariavelmente, o que tem acontecido norte a sul do país, em particular nas grandes câmaras, é quem é membro do partido tem direito ao emprego, quem consegue arrebanhar nas secções partidárias sem votos tem direito a ser chefe de divisão e quem conseguir arrebanhar 1000 votos provavelmente até é administrador de uma empresa municipal. E é esta a lógica sistemática de empregos. Os verdadeiros institutos de emprego nos maiores municípios não é Instituto de Emprego e Formação Profissional. Onde de facto se arranja empregos é nas sedes partidárias e onde reparar, aqueles estão mais atentos, que hoje, nos maiores concelhos em Portugal, se visitarem uma empresa municipal às 10 da manhã e a sede do partido maioritário às 10 da noite, vão ver que as pessoas que lá circulam são exatamente as mesmas. Exatamente as mesmas. Verdadeiramente as empresas municipais são sedes partidárias, travestidas de empresas, com uma vantagem que pagam ordenados ainda por cima ao fim do mês. Tem essa vantagem. E por isso é esta a lógica, que foi uma lógica que infelizmente foi muito importada no início pelo Partido Comunista. Todos os partidos acabaram por seguir uma lógica que era a lógica do PC. Não sei se recordam, mas nos primeiros anos da democracia, quase todos os militantes do PC, estes todos é um exagero, eram funcionários. E depois foram saindo das sedes para as câmaras do Partido Comunista e para as empresas e assim sucessivamente. Pois os outros partidos adotaram esta lógica do centralismo democrático, criando aqui uma promiscuidade absoluta em termos de recursos humanos entre as estruturas partidárias e as estruturas públicas pagas pelos impostos, que são as câmaras ou as empresas municipais. Se isto é grave nos grandes círculos, nos pequenos círculos é suicida em termos da estrutura social. Enfim, de certeza que há aqui muita gente que tem casas e quintas em concelhos pequenos e num concelho pequeno, com 6.000 eleitores, e são cerca de 50% dos concelhos portugueses, o maior empregador é a Câmara Municipal. Sempre. Num concelho com 6, 7, 8.000 eleitores, o maior empregador é a Câmara Municipal. E o segundo maior empregador é também sempre ou uma misericórdia local ou uma instituição de solidariedade social que depende da Câmara. E o terceiro maior empregador a existir é uma média empresa que se instalou lá naquela terra, que invariavelmente tem um patrão que também não se quer dar mal com o Presidente da Câmara, até porque precisam diariamente de um jeito da Câmara para isto ou para aquilo. Não estou até a falar de questões ilegais, mas precisam de uma articulação permanente com a Câmara. O que quer dizer que num concelho pequeno, quem não estiver na rede clientelar do cacique-mor lá do local, que é o Presidente da Câmara, não só não obtém emprego nenhum, como jamais progride na sua carreira. Então isto tem consequências em termos, quer nos concelhos grandes, quer nos pequenos. Em termos de recursos humanos no país tem esta consequência, que é, primeiro, criam-se empregos que não são necessários apenas para dar lugar a pessoas que dão jeito no partido. E, naturalmente, quem paga tudo isto são os portugueses através dos seus impostos. Mesmo quando as funções são necessárias, e os empregos têm razão de ser, o facto de se colocar um incompetente do partido num local que deveria ser para um competente escolhido no mercado, isto tem várias consequências, como todos sabem, que é, primeiro, tem que se pagar um ordenado a um inútil todos os meses, mas o que é mais grave não é isso. É que um inútil, num lugar qualquer, com responsabilidade, faz disparates que têm grandes custos económicos. O grande problema na maioria das empresas municipais no país não é o que se lhes paga. Os asneiras, os dislates que eles permanentemente fazem, que depois têm custos económicos enormes.
Aliás, quando as pessoas se queixam do mau funcionamento das autarquias em determinado tipo de serviços e também das empresas municipais, verdadeiramente só por milagre, é que alguém que tem jeito para organizar comícios, andar de megafone na rua e colar cartazes, depois teria jeito para gerir recursos humanos numa empresa que tem que tratar de alguma coisa séria. Então, toda essa gente é colocada nos lugares, com que objetivo? Fizeram as campanhas, como prémio são colocados nos lugares, e no dia em que tomam posse, em vez de começar a trabalhar, descansam até à próxima campanha eleitoral. E esta enfim, penso que não se deviam rir muito porque são os seus que pagam tudo isso. E eu, não é? Todos nós. E, portanto, tem esta segunda consequência. Bom, e tem uma terceira consequência, que essa tem a ver com a democracia e com o funcionamento de tudo isto, que é a desigualdade nos cidadãos no acesso a determinado tipo de situações e por isso, além da injustiça e da raiva que tudo isso provoca, é, de facto, uma perversão à democracia. E tem uma consequência social terrível, que é a lógica de que é vigente, que em Portugal, para desempenhar uma determinada função, para progredir na carreira, como disse há pouco, o currículo, o que se estuda, a capacidade de desempenho e a forma como se desempenha uma determinada função não conta para nada. E as pessoas criam um pouco a ideia que é real, de que em Portugal a procura de qualidade nos recursos humanos é praticamente inexistente. E temos esse problema. Obviamente que na área metropolitana do Porto e de Lisboa há muitos outros esquemas que saem desta lógica que eu estou aqui a falar, empresas que funcionam bem, etc, etc, mas tirando determinado tipo de atividades nas áreas metropolitanas, ou em todo o resto do país, o país não se pode desenvolver. Aliás, quando se diz que as pessoas abandonam o interior, eu pergunto como é que seria possível uma pessoa que é do interior de uma pequena terra e que vem estudar para Lisboa ou para o Porto e faz um doutoramento em engenharia, se voltar à terra sabe perfeitamente que a única forma de arranjar um emprego não é o doutoramento em engenharia, é inscrever-se no PS ou no PSD. Porque, de facto, ser doutorado em engenharia ou noutra coisa qualquer, naturalmente, não adianta muito para desempenhar com capacidade uma determinada função. As autarquias são, até pela sua dimensão, 308 concelhos, não sei quanto, 4.000 freguesias que eram até agora, criaram uma situação em Portugal que é a procura de qualidade em termos de recursos humanos não existe. Eu, se fosse gestor de recursos humanos, que felizmente não sou, teria grandes problemas em trabalhar numa qualquer empresa onde eu queria recrutar gente capaz, queria, digamos, classificar as pessoas em função da sua competência e era permanentemente bombardeado com o senhor A, o senhor B ou até o patrão de uma empresa privada que ia dizer, não, mas tem que se promover este porque é sobrinho do Presidente da Câmara ou porque dá os votos no partido. Isto depois tem a seguinte consequência, que é os autarcas que se deveriam preocupar maioritariamente com a gestão do espaço urbano, enfim, com a manutenção e conservação do espaço urbano ou rural, naturalmente, e que se deviam preocupar com o planeamento do espaço municipal que lhe está distrito, deviam ter estas duas missões estratégicas fundamentais, só têm que se preocupar com duas coisas, que é arranjar empregos à malta do partido que lhes garanta as eleições sucessivas dentro do partido para depois serem nomeados candidatos, esta é a primeira preocupação, e ao mesmo tempo, e aqui entro na segunda questão, garantir negócios para os financiadores do partido. Ou seja, o autarca, em média em Portugal, Presidente da Câmara, portanto os autarcas que têm importância, não estou a falar do sexto vereador, não, estou a falar dos autarcas que têm mais poder, só têm três preocupações. A primeira é manter o seu próprio lugar, a segunda é arranjar negócios para os financiadores do partido e a terceira é arranjar empregos para os apaniguados que lhes garantem as eleições internas, que lhes dão acesso à eleição e ao cargo. E por isso isto perverte o próprio poder local, que dentro desta lógica não quer que as pessoas participem. Tocqueville, no Da Democracia na América, dizia que o poder local é a escola primária da democracia. Pois a escola primária da democracia em Portugal é uma escola de vícios. É por isso que depois é natural que todo o resto da democracia esteja ela viciada, porque se na escola primária não quer dizer mais baixa, quer dizer a primeira, se a escola primária é de vícios, que fará as outras. Segundo o grande problema, que tem a grande relevância na crise que lhes vou tentar expor, o problema do urbanismo.
Como já todos ouviram dizer, os portugueses terão andado a gastar acima das suas possibilidades. Já ouviram dizer isto centenas de vezes. Eu, enfim, tenho-me insurgido um pouco quanto a isso, porque entendo que não é verdade. Mas mais do que eu, os números que lhes trago demonstrarão isso mesmo. Se nós dividirmos a crise, digamos, na sua componente de dívida pública e componente de dívida privada, a dívida pública representa hoje 130% do produto interno bruto, hoje mesmo que estamos aqui a falar, a dívida pública é de facto gigantesca, representa 130% do PIB e foi sendo o resultado de um conjunto de operações de corrupção, fundamentalmente, feitas através do Orçamento de Estado. Mas não vamos hoje falar disso, que hoje vamos aqui falar de poder local. Mas a dívida privada tem a seguinte estrutura desde 2008. 70% da dívida privada é imobiliária. Apenas 15% da dívida privada tem a ver com a aquisição de bens de consumo. E os outros 15% têm a ver, e isto talvez seja a novidade mais dramática, com financiamento existente em Portugal para toda a atividade económica. Ou seja, a estrutura da dívida privada, em janeiro de 2009 era esta, não variou substantivamente, embora agora seja mais difícil de analisar, mas quando a crise começou, porque hipoteticamente os portugueses terão andado a gastar acima das suas possibilidades, a estrutura da dívida era esta. Ou seja, só 15% da dívida tinha a ver com a compra dos telemóveis, das férias, dos carros, dos tablets e essas coisas todas de que normalmente os portugueses são acusados de terem andado a comprar e por essa via terem provocado a crise. Aliás, há na sociedade portuguesa duas mentiras que devemos combater sistematicamente do meu ponto de vista. A primeira é esta, que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades, e depois há uma segunda que é a forma de expiarem os seus pecados, tomem lá com a austeridade, levem mais impostos, impostos quer nas empresas através da restauração, etc., quer no IRS de quem ganha 1000 euros, então tomem lá estes impostos todos, que é a forma de expiarem os vossos pecados, que afinal não cometeram. E por isso eu gostava de deixar esta nota. Só 15% da dívida privada, só 15%, tem a ver com o facto dos portugueses, hipoteticamente, terem andado a gastar acima das suas possibilidades. Por isso havia aqui alguém na sala com remorsos de ter provocado a crise, só precisa ter 15% desse remorso. E pode já dormir tranquilo. Agora, não pode dormir tranquilo com o que eu vou dizer a seguir. Os outros 70% tiveram origem nos pelouros do urbanismo das câmaras municipais. Eu convidava-os, para começo do que quero dizer, a fazer um pequeno exercício, que é o que é isso do urbanismo das câmaras municipais. É uma coisa muito simples. Um pelouro, um departamento, enfim, como lhe quiserem chamar, de urbanismo numa câmara municipal, deve ter 3 missões estratégicas fundamentais e assim, aliás, está na lei portuguesa. O primeiro é planear o território em função do interesse da comunidade, perfeito. O segundo é licenciar ou fazer aquilo que se chama em termos técnicos gestão urbanística em função do que está no planeamento, ou seja, dar licenças daquilo que está de harmonia com o que foi planeado e, finalmente, proceder à fiscalização de que tudo corre como foi planeado e como foi licenciado. Onde é que isto acontece? Portanto, em teoria é assim. Onde é que isto acontece? Praticamente em lado nenhum em Portugal. Então, o que é que acontece? O planeamento, que é a produção de documentos como os planos diretores municipais e documentos de planeamento como sejam planos de urbanização, planos de pormenor, enfim, documentos de planeamento, invariavelmente são operações em que a entidade administrativa Câmara vai arbitrando o que é que se pode construir e o que é que não se pode construir. É este poder discricionário que tem sido dado às câmaras em todo o país, de dizer onde se pode construir e onde não se pode construir, que cria situações, logo à partida, mesmo que o sistema fosse sério, injustas. Porque aqui a doutora Isabel tinha um terreno ao lado do meu, se ela pudesse construir um prédio de 10 andares, eram os clientes a quem ela vendia os apartamentos que iam usufruir, digamos, das árvores que eu tinha no meu terreno que não poderia construir. Ou seja, já num sistema sério, isto seria mau. Mas em Portugal como é que isto funciona? Invariavelmente, os promotores imobiliários que têm capacidade de influência política compram terrenos em reserva agrícola,
em zonas de reserva ecológica, em zonas onde não se pode construir, mesmo não edificando e porque tem lá veios de água ou alguma dessas razões, e por um passe de mágica, mais ano, menos ano, isto não se dá de um dia para o outro, normalmente demora 2 ou 3 anos, conseguem, através de um qualquer documento, ou uma alteração ao plano diretor municipal, ou um alvará de loteamento, ou uma licença, transformar um terreno que valia 4 milhões de euros num terreno que valia 20 milhões de euros. Há negócios que têm sido feitos. Eu estou-me a lembrar de um que tem exatamente estes valores. Um conjunto de terrenos foi comprado em Valongo às 4 da tarde por 4 milhões de euros e às 4h30 foi vendido por 20 milhões de euros. E vamos lá ver, os preços estão certos nos dois momentos. Porque às 4 da tarde aquilo valia de facto 4 milhões de euros e às 4h30 valia 20 milhões. E o que é que aconteceu nessa meia hora milagrosa? Apareceu um alvará de loteamento que dizia, não, afinal aqui já se pode construir. A reserva agrícola já não é agrícola, a reserva ecológica já não é ecológica, os veios de água já tinham desaparecido do mapa, então faz favor, podem construir. Bem, não interessa agora o que é, porque é um caso. Agora o problema, que sempre que aparecem casos destes, são casos de corrupção, são de facto casos de corrupção, mas isto é o sistema. O sistema é este. Portanto, há centenas, milhares de situações destas, em que, invariavelmente, promotores imobiliários que têm capacidade de influência política, normalmente porque são os financiadores das campanhas eleitorais, conseguem fazer estas operações. Bom, então o planeamento, que era planear o território em função do interesse coletivo, não é mais do que tráfico de solos, em que quem tem capacidade de influência política compra solos baratos e transforma-os em solos que passam a ser muito caros. E o licenciamento? Com o tipo de legislação do licenciamento que existe, e até com o tipo de planeamento, eu não conheço o Plano Diretor Municipal de Cascais. É um susto. Bom, mas todos eles são, assim, um Plano Diretor Municipal, em regra, em Portugal, tem umas centenas de páginas, umas centenas de artigos, isto é sempre assim, e depois também não se percebe nada, com muitas regras que ninguém percebe, muitas exceções para favorecer determinadas situações, dando um grande poder discricionário a quem aplica o plano, o que é obviamente também fonte de corrupção, e naturalmente com este tipo de planeamento a confusão é total e o licenciamento depois é um processo de negociação. Bom, só por parênteses, sabem quantas páginas tem o Plano Diretor Municipal de Munique? Tem uma página e 7 regras. Naturalmente, quando há uma página e 7 regras em alemão, quem souber ler alemão da 4ª classe percebe exatamente o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer em Munique. Em Portugal é toda esta confusão que é deliberada. Porque, com planos diretores municipais complexos, com legislação gigantesca e com regulamentação hiperburocrática, o processo de licenciamento é invariavelmente um processo de negociação em que quem tem capacidade de negociação sobre a Câmara, entidade administrativa que permite a adjudicação, naturalmente faz o que lhe apetece. Eu gostava que, no mínimo, daqui a 2 anos, com os novos atores que entram no poder local, e aqui os independentes têm um papel mais importante que os outros todos, porque os independentes têm obrigação, no momento em que tomarem posse, de serem mais independentes deste sistema. Não temos os bois atrás. Exatamente, tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Os independentes, e agora termino mesmo, têm um maior esforço durante a campanha, mas aqueles independentes que tomarem posse, como Presidente de Câmara, como vereadores, enfim, nas mais diversas funções, têm uma obrigação maior perante a população, porque são aqueles que estão lá a representar a população. É que os candidatos dos partidos irão estar lá a representar o sistema. Os candidatos independentes eleitos terão que estar lá, independentes de facto, a representar os restantes, que são aqueles que acabam por ser lesados por todos estes esquemas. Muito obrigado. Eu acho que todos nós nos reconhecemos e reconhecemos a nossa própria gestão autárquica em tudo o que foi dito aqui. Todos os problemas aqui levantados são de facto problemas que nós temos. Ser Cascais é sermos mais. Ser Cascais é sermos mais. Ser Cascais é sermos